Bom, estamos recebendo aqui, com muita honra, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim. Conselheiro, obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui ao Repórter MT. Uma satisfação tê-lo aqui novamente. Eu queria começar a nossa entrevista, conselheiro, falando de um tema polêmico, que são os repasses do governo aos poderes. O TCE faz parte de um dos poderes do Estado, dos 3 poderes do Estado, e está atrasado esse repasse para o TCE também. Amanhã, dia 30, seria o dia do pagamento de um repasse do termo de ajustamento de conduta. O governo não vai repassar. Amanhã venceria os salários também dos servidores. O TCE não vai dar conta de pagar. Verdade. As duas coisas são fatos, né? Primeiro, a questão do atraso do 10º de julho e agosto, né? Que totaliza 280 milhões para todos os poderes e instituições. Só para o TCE, quanto que é? O TCE é em torno de 24, 26 milhões. E a folha do TCE, qual é o valor hoje? Em torno de 12. Não vai ter esse dinheiro para pagar o servidor amanhã? Não, nós estamos falando do 10º atrasado, sim, de julho e agosto. Mas que refletiria na folha agora, nesse mês já? Sim, claro, mas é outra história. Se houvesse o pagamento do 10º no dia atrasado, do dia 26, equacionaria o problema. Não, calma, sem o atrasado. Sabe por quê? O atrasado nós pagamos a folha com os recursos do custeio, lembra? Exatamente para aguardar a regularização agora e você recompor o custeio. Então eu usei 20 e poucos milhões, 24, 25 milhões do custeio em julho e agosto, porque não recebi o 10º do salário. Mas paguei o salário, não houve alteração no pagamento do salário. Nós estamos falando do atrasado. Esse atrasado foi assinado um termo de ajustamento de conduta com a MP, com todos nós signatários desse governo, como responsável pelo cumprimento, e nós como recepcionando esse acordo. Qual que é o TAC, o termo de ajustamento de conduta? Que o governador, o Poder Executivo pagaria dos 2 do 10º atrasado, ele pagaria amanhã, dia 30 de novembro, isso foi lá em setembro, 30 de novembro, e o segundo do mês de agosto atrasado pagaria em 6 parcelas do ano que vem, de janeiro a junho. Pois bem, nós estamos falando disso. O que ocorreu? O governador oficializou essa semana que não vai cumprir o TAC. Ou seja, não vai pagar amanhã do 10º atrasado de julho. E nem subentende no seu documento que nem aquele acordo de 6 parcelas de janeiro a junho também não. Minha opinião, que eu externei ao procurador Paulo Prado, ao presidente da Assembleia, Guilherme Maluf. Tudo bem. Que também está sem receber. Todos ficaram sem receber esses 2. Tudo bem. O Poder Executivo está dizendo, eu não posso cumprir o TAC por razões de YX, ou XY. Tudo bem, mas quando um prefeito não cumpre um TAC com o Ministério Público, o que ocorre? É preciso dizer, eu não vou cumprir, mas a minha proposta é readequar o cumprimento para esse caminho. Então, o que é preciso é notificar o governador, o governo do Estado, e dizer, olha, tudo bem, o senhor oficializa o não cumprimento, mas como será cumprido e quando? Isso não foi falado, Não, isso será notificado, nós temos que mandar um documento. Não, mas o governo também não sabe quando que ele vai conseguir. Não sei, ele que tem que responder, o governo tem que responder uma comunicação da nossa parte. Além da notificação, nós estamos confirmando o recebimento do seu documento dizendo que não cumprirá o TAC. E nós estamos agora aguardando a sua manifestação para dizer quando cumprirá. Isso é o governo que tem que fazer com seus secretários de Fazenda, de Planejamento, para projetar. Não pode ficar solto. Como será feito isso? Isso é um assunto. O outro assunto é que o governador nos comunicou, a mim pessoalmente, como a todos os outros, isso já 2 semanas atrás, que ele não mandaria do 10º de novembro, que é dia 26, que sempre foi dia 26, para que o tribunal, me refiro ao tribunal, sempre pagou no dia 30 o salário. Então, o tribunal amanhã não paga salários porque não tem dinheiro, porque não recebeu do executivo. O governo teria que repassar amanhã
o atrasado. Não, dia teria 26, que ter passado dia hoje 26, é 29, 26 o corrente ter passado e dia 30 o de novembro, atrasado. e não repassou, quer dizer, 2 repasses a menos, o TCE ficou sem caixa. Não tem um caixa, Como é que equaciona essa situação? só com dinheiro. Como é que dá para forçar o governo a pagar se o governo também não tem dinheiro? O TCE pretende Mas essa é a questão. judicializar essa situação Não, também, não, ou não, não, como ameaçou o Paulo Prado? Não dá para você judicializar gratuitamente. Né? E nem dá para você tomar posição individualmente. Essa posição em relação ao que fazer com o não cumprimento, primeiro tem que aguardar a manifestação do governador, do governo do Estado, como será cumprido. Não vai ser cumprido assim, mas como será? E depois tomar uma decisão consensual de todos os poderes e instituições. Quando se diz assim, olha, não adianta judicializar, aí dá o exemplo do Rio de Janeiro. Judicializou, mas vai lá, chega no banco, não tem recursos. O tribunal tem uma auditoria. Porque dinheiro não dá em árvore, né? Eu sempre disse isso. Nós, do governo, como um todo, não produzimos R$1. Só arrecada, né? Só arrecada, só dos impostos. Quem produz é a sociedade. Exatamente. Nós só gastamos. Exatamente. Claro, para servir para alguma coisa. Por isso que eu falo, quando uma instituição não tem utilidade, fecha, porque não tem utilidade. Então, as instituições têm que se esforçarem para ser úteis à sociedade, não podem fechar. Então tem algumas aí que precisa fechar. Eu diria que tem. Tem várias aí que devia ter fechado. E que não tem consciência. Caramba, e que às vezes não tem consciência de que existem. Só suga, só existem para as pessoas. Qualquer organização pública só existe para atender as pessoas. Tem gente que chega um cidadão na porta do chão, trata mal. Falta de quê? De Como é que vai ser a ação do TCE com os outros membros desses poderes, a Assembleia, o Ministério Público? Como é que vai ser a atuação de vocês para tentar, pelo menos, amenizar esse problema no final do ano, que vem 13º, vem férias, vem um monte de obrigações trabalhistas para pagar? Como é que vai ser, presidente? Não, o tribunal vai cumprir o seu papel. Nós temos auditorias em andamento, vamos continuar. Não para nada, continua trabalhando normalmente? Não, até a gente conseguir ter, vamos dizer assim, credibilidade com os servidores. Né? Daqui a pouco os servidores podem dizer, olha, eu vou parar de trabalhar porque eu não recebo. Então, assim, é um assunto que cada um vai ter que administrar. O que é preciso, eu acho, é o seguinte. Primeiro, reconhecer que é um problema grave, né? Agora em dezembro, fechar de forma definitiva qual será o déficit financeiro do Estado até o dia 30 de dezembro, né? E desse déficit, o que vai sobrar de prejuízo, o que vai sobrar de prejuízo, entre aspas, para cada um de nós, né? Segundo, é preciso discutir o orçamento do ano que vem, e aí cabe à Assembleia, com responsabilidade e transparência. Há uma previsão de déficit de mais de R$1 bilhão para o ano que vem. Isso tem que estar no orçamento. Não adianta fazer um orçamento. Não adianta maquiar. Como fez em 2016. Esse déficit que está ocorrendo agora não está no orçamento. Porque, no fundo, a receita de Mato Grosso cresceu. O ICMS em Mato Grosso teve um crescimento. Houve um decréscimo das transferências do governo federal, mas a receita de Mato Grosso cresceu, com a diferença do queda do governo federal, mas o orçamento, você vai ver que ele vai fechar praticamente com a diferença de 1%, 2% a menos do que foi projetado. Mas mesmo assim tem um déficit de R$1 bilhão e pouco. Então, por que tem? Porque não foi planejado, não foi colocado na. E aí, onde entra o TCE nessa situação? De fiscalização e de julgamento de contas, tendo esse déficit de R$1 bilhão, qual que é a atitude do TCE nessa situação? O déficit é uma realidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O governo federal não aprovou um orçamento para 2017 com déficit de 170,5 bilhões. É o déficit. Ele disse, olha, nós não temos recursos para o ano que vem, e nós vamos ter um déficit de 170,5 bilhões. Como vai ser financiado esse déficit? Ele vai encontrar um mecanismo para cortar aqui, cortar acolá, até encontrar um equilíbrio do déficit. É o que eu repito, o orçamento do governo de 2016 não previu o déficit, e ele já inicia.
Quer dizer, a grosso modo, o governo entrou no limite do cheque especial. Sim, é mais ou menos isso. Desde... Paga um juro altíssimo para cumprir o cheque especial, para que as pessoas entendam em casa. É mais ou menos isso que acontece. Eu considero, te dou um exemplo. Você se lembra que em dezembro do ano passado, um ano atrás, houve um recolhimento no dia 30 de dezembro de impostos pela JBS, a empresa JBS, no valor de, se não me engano, 380 milhões? Sim. Se não faz aquilo, já teria o déficit em dezembro do ano passado de em torno de 400 milhões. Esse ano subiu para 1 bilhão. O ano que vem vai subir mais. Só que nem 2015, nem 2016 estava no orçamento. O que eu estou dizendo agora é que se há uma discussão transparente do orçamento 2017 que está sendo debatido neste momento, tem que constar, como constou no governo federal, o déficit. Qual vai ser o déficit de 2017 do governo do Estado? 1 bilhão e 500? O que vai passar de folha, o que vai passar do orçamento? Qual vai ser o déficit? Tem que colocar no orçamento. O orçamento de 2017... Isso não vai ser colocado no orçamento? Não, eu espero de forma deliberada, alguém vai lá e não coloca? Se não vier na mensagem do governador, é preciso que a Assembleia debata isso e decida ser transparente e coloque no orçamento o déficit. Para encerrar esse assunto financeiro aí, conselheiro, assunto meu árido. E essa questão também dos salários, amanhã venceria os salários do TCE do mês de novembro. O TCE não paga, então tem previsão de pagamento para quem está assistindo? Previsão os seguidores do TCE fiquem tranquilos? Hoje pela manhã teve sessão. Eu disse na sessão ao vivo, transmissão da TV Assembleia, na internet, é o seguinte: quando que o presidente do Tribunal de Contas vai pagar o salário? A partir de agora. Quando chegar o 10º. Que aí deve chegar lá o Poder Executivo está dizendo que vai transferir os recursos do 10º de folha de pagamento, que ocorria dia 26 de cada mês, para o 5º dia útil. Se isso ocorrer, um dia de delay de organização da folha, no dia seguinte, ou no mais tardar, 48 horas depois, se paga o salário. Então, em tese, se chegar no dia 5, ou no 5º dia 8, 6, 7, nós vamos pagar 8, 9 ou 10. Agora, e se não chegar? E aí, presidente? Não paga, não tem dinheiro. Como é que faz? Não tem dinheiro, não paga. Não há mágica do ponto de vista de gestão nesse aspecto. Porque veja bem... Não, isso é um efeito cascata. O TCE está assim, a Assembleia está assim. Não, eu não vou falar sobre os outros. Veja bem. Ministério Público, quer dizer, vem um efeito cascata que eu não posso falar outra crise, né, presidente? Eu não posso falar dos outros, mas veja bem, o tribunal bancou, sem a transferência do dinheiro de salário, no mês de julho e mês de agosto. Em tese nós tínhamos excesso, entre aspas, mas não é excesso, é que nós usamos recursos de outras finalidades de custeio e investimentos e pagamos a folha que o governo não repassou de julho e agosto. Então não houve nenhuma, reação e nem prejuízo ao servidor. Mesmo não recebendo, o tribunal foi lá, daqueles recursos que tinha, passou para salário. Agora não tem mais para isso. Não tem de onde tirar mais. Então acabou. Se vem, paga. Se não vem, não paga. Não há outro caminho, não há mágica, não há mentira. A situação me parece ser pior do que o quadro que está sendo pintado. É isso? Não sei, é preciso a gente dimensionar até quando isso vai. O fato é que nós não vamos receber mais os 2 do 10º que não foram pagos em julho e agosto. Isso causa... Ficou para o ano que vem, se é que vai ser pago. Tem que ver a resposta do governo, como será cumprido o TAC, já que não será naqueles termos. Bom, vamos mudar de assunto, presidente. O TCE tem várias auditorias em andamento aí no Estado, também em Prefeitura. Uma dessas auditorias diz respeito aí ao seu bolso, motorista, que tem a ver com os radares, a fiscalização dos radares e para onde vai esse dinheiro. Eu costumo chamar esses radares de indústria da multa, porque, com todo respeito ao nosso amigo secretário de Mobilidade, lá, o Thiago França, para mim, é uma barbaridade o que estão fazendo aí na cidade, né? Radar para todo lado e com pegadinha. Né? Como é que o TCE está vendo essa questão dos radares, conselheiro? Olha, isso foi um novo modelo
de atuação do Tribunal de Contas. Só lembrando uma coisa, tem um conselheiro no TCE, que é o Sérgio Ricardo, que causou a desimplantação dos radares na gestão do antigo prefeito Roberto França. Quer dizer, tem os mesmos vícios de contratos que havia na outra época ou não? Então, nesse novo modelo de atuação do Tribunal de Contas, nós estamos priorizando aquela auditoria em tempo real em assuntos do cotidiano da vida das pessoas e denúncias que nós estamos levando, estamos dando muito mais força de trabalho para velocidade, para resultados de denúncia. Essa questão da auditoria dos radares é uma denúncia. Houve duas denúncias. A primeira sobre a questão do contrato dos radares, da empresa, do contrato, para levantar realmente o que se arrecadou e se o contrato está legal e se esses recursos arrecadados estão sendo usados na finalidade que se dispõe do contrato, no trânsito da cidade. A prefeitura gastou na época da implantação 40 milhões, se não me engano, para implantar arrecadados. E aí condicionou-se o pagamento desse trabalho já com uma arrecadação futura que teria. Isso eu ouvi da boca do próprio secretário na época, que era o Antenor Figueiredo. A arrecadação de 2015 e 2016 é alguns milhões de reais. Não tenho aqui 18 milhões, 16 milhões. Somados 2 anos, 18. E ninguém sabe para onde foi isso. Não, mas nós estamos levantando. A prefeitura já se manifesta, a gente está gastando naquilo, mas nós estamos auditando. Isso vai concluir. Que já foi descoberto. Isso vai concluir, espero até. Não, isso será concluído de forma responsável, com relatório técnico, tudo. Eu espero até o início do ano. Outra denúncia foi o seguinte dos radares, que o sistema de avaliação dos recursos que você faz sobre as multas, ninguém consegue. Não há critérios de julgamentos técnicos ou administrativos jurídicos, jurídico-administrativo. A denúncia diz, as coisas vão acontecendo lá sem nenhum critério. E não se comunica, como a luta chega em casa, não se comunica do resultado dos recursos. Outro caminho da auditoria que nós vamos levantar. Eles te multam e você que prove que você não está errado. Deveria ser ao contrário a relação. Agora, o tribunal vai oferecer um trabalho realizado sobre isso. Entendi. Outra auditoria é com relação à saúde, né? Então, a saúde é uma coisa mais abrangente. Nossa, está na UTI mesmo. A saúde não foi denúncia, foi uma decisão da presidência do tribunal que nós tomamos para, em cima da crise da saúde, do financiamento da saúde, nós fazemos uma auditoria completa no sistema de financiamento da saúde, com 2 focos. Transparência, ou seja, acompanhar com clareza os recursos que chegam do governo federal e como eles são encaminhados, como eles são executados, para ter isso com clareza. São muitas contas, são dezenas, centenas de contas. Há um emaranhado de contas que impede uma transparência maior desse sistema. E o segundo foco dessa auditoria total na saúde pública é sobre a questão da regularidade dos repasses, que faz parte do termo de ajustamento de gestão que nós fizemos no início de 2015 com o governo estadual, com a Secretaria do Estado, e que não está sendo cumprido. Tanto que nós tivemos um levantamento oficial dos débitos do Estado agora no início de novembro, que totalizou 59 milhões, quase 60 milhões, com 18 hospitais municipais e com esses referidos municípios. Tanto recursos para os hospitais, como para os programas de saúde, atenção básica, assistência farmacêutica, etc. Então, essa auditoria será também uma auditoria muito mais abrangente, não é um levantamento, vai demorar aí uns 5, 6 meses para você ter todo esse quadro, identificar os problemas de falta de transparência, de irregularidade, como já identificamos, nós vamos propor ao governo que tome iniciativa de resolver. Dá para adiantar o que foi identificado já, presidente? Primeiro que a transparência nessa... O bicho é feio mesmo. A transparência nesse processo desse dinheiro, da chegada e da saída desse dinheiro, ela está prejudicada pela complexidade das contas que recepcionam esses negócios. São muitas contas em muitos lugares e não pode ser assim. Tem um decreto do governo federal que estabelece uns critérios, né, de que tem que serem cumpridos, que não estão sendo cumpridos. Segundo, o fato de não ter regularidade está colocado, tá? Atrasos
Porque quando eu falei 59 milhões que nós identificamos, e na época, naquele dia, dia 9 de novembro, foi no dia 9 de novembro. No dia 9 de novembro, o doutor Paulo Táxi esteve na abertura nossa do encontro, e aquele dia anunciou que estava recebendo no dia seguinte 108 milhões da repatriação, que desses 70 milhões seria para a saúde. Se isso foi executado, certamente, em tese, diminuiu esses 59 milhões ou pagou na totalidade, eu não sei, não levantou depois disso. Agora, isso se referia apenas aos municípios e os hospitais de municípios. Não está nessa conta os 6 hospitais que são do Estado, que são geridos por OS, e os 2 hospitais que são geridos por consórcio. Então aí, inclusive Cuiabá, que também não estava nesse levantamento em relação aos hospitais. E nem também os hospitais filantrópicos, o do Câncer, Santa Casa e tal. Então é muito maior o conjunto de atrasos. O sistema de financiamento pode ser muito mais embaixo do que aparentemente é. Muito mal. Essa questão das OS, isso também parece que não é muito... Não, as OS são o governo cancelou 2 contratos, mas permaneceu com 2, e elas que administram o hospital, mas elas dependem dos repasses para pagar salários, essas coisas todas. Então tem 2 hospitais administrados por OS, que o governo é que contratou, 2 hospitais que o Estado administra direto, que rompeu o contrato com as OS, 2 hospitais administrados pelos consórcios municipais. Então, isso não entra naquela conta dos 18 hospitais municipais que recebem recursos públicos. Então, é um conjunto muito maior do sistema de financiamento da saúde pública. E é claro que tem atraso de muito tempo. O caos total que está sendo gerado agora é muito por conta do atraso nos repasses? Com certeza. Ou é um caos que já vem de... Não, que já vem de gerações anteriores? O governo anterior, todos sabem que também atrasou. Tanto que o governo atual, quando entrou, disse que ia regularizar. Estava atrasado. E claro, se você atrasa recursos, significa que você atrapalha o serviço. A qualidade do serviço diminui, o sujeito não recebe o salário, não chega o remédio, não chega o produto, né? E aí não tem o serviço. Se não tem o serviço no hospital, isso que o secretário de saúde de um município, o Ari, colocou no documento que ele protocolou no tribunal. Se o hospital não funciona no interior, todo mundo vem para Cuiabá, aí entope Cuiabá. Ele falou que teve casos de ter 130 pacientes nos corredores do pronto-socorro. Não, mas aí eu vou cair naquela questão. No governo passado a gente sabe que atrasava repasses porque saúde não era prioridade, educação não era prioridade. A prioridade deles era meter a mão, todo mundo sabe disso. Nesse governo, quero crer que a prioridade não é essa, a prioridade é inversa. Por que acontece exatamente o que acontecia no governo passado com esses atrasos de repasses? Onde é que está o erro aí, na sua maneira de ver a coisa, conselheiro? Seria... Não que o senhor faça juízo de valor nem nada. Seria imprudência. Existe um erro ali de gestão, está faltando um erro de secretário, é um erro de secretário, é um erro de assessoria, o que está faltando? Olha, eu seria imprudência da minha parte em fazer juízo de valor, de gestão. Com certeza. É imprudência. Agora, há umas coisas que são fatos. Por exemplo, já estamos aí no quê? No 3º secretário de saúde? 3º secretário. Ou 2º? Terceiro. Por que os auditores reclamam? Que quando vão lá, as equipes que cuidam dos programas sempre estão mudando. As próprias equipes falam, olha, me desculpe, mas entrei aqui mês passado, semana passada, então eu estou ainda me adaptando. Aí o camarada que entrou lá não sabe te passar então informação isso consta nos relatórios dos nossos auditores. Então, assim, é evidente, e olha, não estou fazendo juízo de valor, estou falando fatos. É evidente que uma área dessa, ela precisa ter, vamos dizer assim, uma atenção especial por exemplo, existe a garantia constitucional de que o Estado tem que gastar 12% da receita corrente líquida na saúde. Isso já é um ponto. Então você tem um caixa ali, que faça chuva, faça sol, tem que estar lá o dinheiro. Tem que estar lá, e são bilhões, não é pouco dinheiro. São bilhões. Pra você ter uma ideia, quando o governador Dantes começou o seu governo com o secretário Júlio Milho na saúde, se gastava 2,8% da receita corrente líquida. Há um estudo que mostra que você sai de 2,8% para 12%, que você está triplicando, né?
Não, quadriplicando. 2,8, multiplicou por 6. Não, por 4. De 2,8, 3 para 4. Você quadriplicou os recursos que se gastavam na saúde pública. E o caos hoje parece que é maior do que E a população época. não quadriplicou. Não, aumentou bem pouco. Então, é evidente que aí tem um problema, né? Bom, tá claro o recado do conselheiro aqui, né? Falta competência mesmo na Secretaria de Saúde, né? Aliás, quem é o secretário de Saúde? Se você fizer uma enquete, a maioria da população não vai saber o nome dele. Então, esse negócio de colocar secretário meramente desconhecido para atuar em secretarias chaves, como é a Secretaria de Saúde, a meu ver, está errado. Conselheiro, vamos trocar de assunto? Vamos falar de Cuiabá, conselheiro? A gente sabe que o senhor é muito ligado ao prefeito eleito Emanuel Pinheiro. O senhor tem uma amizade muito forte com ele. Como é que o senhor pretende ajudar o Emanuel nessa gestão que começa agora em janeiro do ano que vem? Olha, aí a amizade com o senhor ainda vai ser o presidente do TCE por mais um ano. A minha amizade com o Emanuel, primeiro, é normal, não tem nada excepcional. O tribunal moderno, que eu tenho dito com clareza, e é verdade, porque a gente está tomando atitudes em relação a isso, é o tribunal que sai da zona de conforto de achar que só tem o dever de fiscalizar o gasto público e a receita, para ter consciência que é preciso ajudar o gestor a encontrar soluções. Sim, com certeza. Não só então, essas auditorias que nós referimos à saúde, por exemplo, quando elas ficarem prontas, identificados os problemas, nós vamos chamar o gestor e dizer, olha, nós precisamos de encontrar a solução aqui, não é com o objetivo apenas de identificar o problema e punir, nós queremos identificá-lo e ajudar a resolver o problema. Então, ou o prefeito Emanuel, ou qualquer prefeito, a prefeita Lucimar de Vargas Grande, que nos procurar, no sentido de que a gente compartilhe algum tipo de atitude, de iniciativa para ajudar a fazer com que as coisas aconteçam, eu sempre me refiro assim, para que melhore a qualidade do serviço público, para que o hospital funcione, para que o posto de saúde tenha o médico trabalhando, tenha remédio, para que a escola tenha um professor trabalhando, o tribunal vai fazer isso, com capacitação, com atitudes, com o tipo de termo de ajustamento de gestão. Esse é o tribunal moderno, é de entender que, apesar de nós não podermos abrir mão do nosso dever constitucional de fiscalizar e punir quando necessário, mas nós temos que sair dessa caixinha de conforto, dessa zona, e olha, nós precisamos contribuir também com a qualidade da gestão. Se você contribuir com a melhoria da qualidade da gestão, a consequência é que o serviço público melhora. Falando em melhoria na qualidade da gestão, o senhor, desde que assumiu a presidência, o senhor implantou uma nova metodologia de fiscalização do TCE. Que fruto o senhor já colheu em relação a isso? Tudo que nós estamos discutindo é produto dessa nova ação. A auditoria no radar, a auditoria da prestação do serviço médico, que identificou a ausência dos médicos, ou parte dos médicos nos postos de saúde, a auditoria dos transportes coletivos Vargas Grande e Cuiabá, que está sendo executada neste momento, a auditoria no sistema de financiamento da saúde, tudo isso já é parte desse novo modelo. A auditoria da Receita, né, que nós estamos realizando, tudo já é parte do tribunal focar em situações de materialidade de risco e não ficar preso apenas contas formais, as chamadas contas de gestão, que demora 12 meses para serem consolidadas. E aí que você vai trabalhar em cima dessas contas. O senhor acha que se essa metodologia tivesse sido implantada mais lá atrás, aí você vê as obras da Copa. Não haveria essas lambanças aí. As obras da Copa, também as obras da Copa. Sem dúvida. Ir auditando durante a execução da obra, é isso? Exatamente. Não esperar terminar para depois conferir o que aconteceu. Exatamente. Eu já disse isso, tive a oportunidade desses 2 meses atrás de começar a falar sobre isso. Veja a diferença. Uma conta de gestão, ela demora de janeiro a dezembro para ela ser concluída, e aí vem um balanço concluindo aquela atividade, aí que vem um auditor para auditar aquele balanço, aquelas atividades, para vir para o tribunal para ele poder julgar. Isso leva no mínimo tempo. 14, 15 meses. Na era do WhatsApp, está fora de moda, né? Assim são as obras. O que era o modelo do tribunal? Uma obra inicial, né?
Aí você esperava a obra ser concluída para ir julgá-la. Você vai ver, o contrato foi cumprido na inteireza, a qualidade da obra que está no contrato foi realizada, enfim, todas essas questões. O que ocorre? Isso é um exemplo típico das obras agora da Copa. Por que nenhuma obra da Copa foi julgada? Porque não concluíram até hoje. Não tem obra da Copa concluída. Nenhuma, né? Nem a arena está concluída. Falta 3% nem a própria da arena, nem a própria arena, nem o VLT. Eu dou um exemplo simbólico do VLT. Quando você começou o VLT, veja, André, que era um sistema diferente, chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Fora, é diferente da lei tradicional 86. Uma polêmica absurda. Mas foi aprovado. Aí foi para quê? Né? Para fazer as obras. Toque de caixa e aí meter a mão no seu dinheiro. Qual é a diferença do RDC? Não, a ideia até que não é, mas no final... Sim, quando é feita por... Mas qual é a diferença do RDC? E o VLT foi assim, você contrata a obra inteira, né? Você fala o que você quer e é por conta do empreiteiro o projeto e a execução. Diferente da lei normal que você tem que fazer o projeto, contrata o projeto, depois contrata a execução. O RDC, projeto e execução. Por isso que aquele defeito lá do famoso viaduto da Cefaz foi feito, não foi pelo governo. Aquilo lá foi feito pela empresa, que era o dever da empresa. Até hoje não entregou a obra. Não entregaram, mas o reparo foi feito pela empresa. Estava na garantia. Estava na garantia. Na garantia da obra. Né? Pois bem, então, veja bem, como isso era um modelo diferenciado, a gente ficou assim meio, tanto o TCU também, meio inseguro, porque ninguém conhecia. A fiscalização do TCE, como ela é feita hoje, se fosse feita assim... Então é isso que eu quero te dar esse exemplo, bem simbólico, bem pedagógico. Talvez a gente não teria nem metade do que está semi-pronto, também não estaria, porque não, mas haveria a punição, haveria qualquer outro tipo de retaliação que impediria algumas obras de serem concluídas. Esse exemplo vai ajudar, se você permitir. O VLT, que eu estou dando esse exemplo, que era uma coisa diferente, um sistema diferente. Tanto o TCU, o Tribunal de Contas da União, como nós, tinha uma certa insegurança como fazer a fiscalização. Mas, veja bem, se fosse do jeito que nós fazemos hoje, que é exatamente o que você acabou de dizer, nós já começamos a fiscalizar uma obra com 2% dela concluída. 2, 5, 10, 15, 20, direto. E aonde identificar problema, para a obra ou, entendeu? Você evita. VLT, finalmente, comprou 550 milhões de vagão. Se você estava acompanhando para e passo, não teria comprado. Mas, gente, vocês vão comprar 500 milhões, metade, praticamente 40% do contrato, que era 1 bilhão e 400. Para quê? Você não tem um viaduto pronto, não tem um trilho pronto. É como comprar uma geladeira antes de fazer a cozinha. Exato, mais ou menos isso. Exato, e está aí. Quer dizer, de 1 bilhão pago, 500 milhões são de vagões. Mas eu sempre tenho dito o seguinte, isso não tem, é um caminho sem volta, é preciso concluir isso. Não tem solução a não ser concluir. Você é a favor da conclusão da sua obra. Mas não tem outro caminho. Não há outro caminho. Não tem, é um absurdo falar que vai vender, mas não tem sentido. 30% das obras físicas estão prontas, é preciso concluir para funcionar. Não tem outro caminho, não tem saída. Eu sei que o senhor está com o tempo correndo, o senhor precisa mas pegar um avião. Mais 10 minutos. O senhor precisa pegar um avião, mas dá para a gente falar algumas coisas aqui ainda. Eu preciso tocar na questão da vaga do TCE que ainda está em aberta, que é aquela vaga do antigo conselheiro Humberto Mosaico. Como é que está essa questão? Essa questão é muito clara. E aí eu vou tocar no outro ponto. Houve um encontro da Tricom, a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, aqui em Cuiabá, e tirou-se dali a carta de Cuiabá, que exige que, ali é muito boa, viu? Para assumir um cargo público, tem que ter ficha limpa. Sim, sem dúvida. E aí, a próxima dessa vaga é da Assembleia. A gente sabe que nem todos os indicados pela Assembleia têm a ficha limpa, como aconteceu justamente nessa vaga que está em aberto. E aí? Não, mas isso é um assunto que não cabe mais discutir, isso está claro, no Brasil inteiro. Né? Nos últimos 5 anos, esse processo
vamos dizer assim, melhorou muito nos últimos 5 anos. Então, a vaga é o seguinte, a vaga, ela existe desde 2014, quando o conselheiro Humberto saiu. Aí seria a Janete Riva, foi barrada. A Janete foi indicada, mas não foi nem sabatinada, não houve execução da indicação. O que ocorre foi que, veja como são as coisas, e nós tínhamos lá no Supremo Tribunal Federal uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, sobre uma emenda que a Assembleia tinha aprovado lá atrás, estendendo de 3 para 10 anos o estágio probatório dos conselheiros substitutos e do Ministério Público, dos membros do Ministério Público de Contas. A Audicom, que é a Associação dos Conselheiros Substitutos, entrou com uma DIM dizendo que essa emenda era inconstitucional, evidentemente inconstitucional, tanto que eu era presidente da Tricom e assinei com o amicus curiae essa DIM. O medo que tinha, o argumento que queria que nenhum conselheiro substituto e nenhum auditor fosse tentar discutir a vaga do conselheiro Sérgio Alencar. Era essa a intenção, não confessada, que se o estágio saía de 3 para 10, nenhum deles tinha condições de pleitear a vaga, porque só depois do estágio probatório. Exatamente. Pois bem, chega 2014, nessa crise da indicação da então Janete Riva, alguém provocou o Supremo Tribunal Federal, então o presidente Lewandowski, alguém, sei lá quem, olha, tem uma DIM aí, tinha 2 anos da DIM, tem uma DIM aí, pode aproveitar ela e entrar nessa briga. Eu estou falando uma linguagem aqui coloquial. Certo. O que ocorreu? O Lewandowski fez um despacho monocrático, suspendendo a emenda aqui aprovada pela Constituição do Estado e suspendendo a indicação do conselheiro na vaga, que na DIM, em nenhuma vírgula falando sobre isso. Presta atenção, na DIM nada se referia a um pedido de suspender a indicação, mas o Lewandowski tomou a decisão individualmente, extra-pedido, extra-ação, extra-DIM, de suspender por despacho monocrático. Traduzindo, hoje existe a suspensão da indicação por esse despacho monocrático pessoal do Lewandowski. No fritar dos ovos tem uma vaga sobrando. Há 2 anos. Há 2 anos tem essa vaga. Existe uma previsão de se preencher essa vaga? Aí é uma questão da Assembleia, porque a vaga é da Assembleia, né? O que eu disse como presidente da Tricom lá atrás é assim, sempre as indicações, houveram muitos erros no Brasil afora de indicações, muita gente despreparada foram indicadas para serem conselheiros por acordo político. Isso é verdade. Não só no TCE, em vários cargos. Não, no Brasil inteiro. Então, isso foi um desgaste, mas como eu disse, nos últimos anos melhorou muito. Tanto o exemplo aí do nosso amigo Dantas, o ministro Bruno Dantas, que hoje é ministro do TCU. Por quê? Porque quando falaram no Senado que tinha uma vaga para indicar, ele falou, o Senado disse, o Renan, nosso indicado será o senador, então senador Jean Gela, que porventura, por coincidência, está preso hoje. Aí o presidente... Só gente boa esse cara, né, velho? Mas veja bem a diferença. Eu dizia o seguinte, todo mundo dizia, não, o tribunal não tem nada com isso, que quem indica é o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E eu me rebelei contra ele, falei, não, tudo bem, quem indica é o Poder Executivo e o Poder Legislativo, mas quem dá posse é o tribunal. Então, se não indicar uma pessoa adequada, não dá posse. Como é que vai exercer o cargo sem ser empossado? Não tem como. Então, é um ato complexo. Quem indica é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo, obrigatoriamente, tanto um como o outro tem que ser sabatinado e tem que ser aprovado numa votação aberta na Assembleia, mas se o tribunal não der posse, não adianta. Nesse momento, o presidente do TCU falou, olha, quero avisar os senhores do Senado, se vier o senador Jean Gela, e ele já tinha os processos lá em andamento, nós não daremos posse. E aí o pessoal ficou preocupado, retirou a indicação do GIM e botou o Bruno Dantas, que é um grande jurista, foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público, hoje está fazendo um belíssimo papel. E assim é o Tribunal de Mato Grosso, qualquer do Brasil hoje, você viu o nosso encontro. Se a Assembleia não indicar alguém compatível, certamente terá problema. Eu não acredito em nenhum momento. Eu tenho 100% de convicção que a Assembleia vai cumprir o seu papel e indicar alguém que preenche os requisitos constitucionais para isso. Vamos encerrar esse assunto, já pegando esse gancho aí de
de Senado que o senhor tocou, de Brasília. O Américo falou que tem mais 5 minutos ali só. Ele levantou a plaquinha para o senhor já. O Senado está votando a PEC 55, que limita o teto de gastos do governo. Isso está dando um quiprocó danado e, a meu ver, é causado por pessoas que nem sabem o que significa isso, né? Massa de manobra. Como é que o senhor vê essa PEC 55 que limita o teto de gastos do governo? Que coloca um teto, que estipula o gasto de acordo com a inflação e só e pronto, para evitar esse rombo que está aí. Eu acho que você foi bem competente em ilustrar. Tem gente que lê, mas não entende, e emite opinião. Enxerga, mas não vê. Vamos partir do orçamento do governo federal. Um déficit de 170,5 bilhões. Está errado, não está? Você está discutindo... Está quebrado. É preciso uma solução. A grosso modo está quebrado. E o que é pior, essa PEC não resolve o problema, ela diminui a perspectiva de aumentar o rombo, mas não resolve. O grande problema da gestão pública brasileira é no gasto de pessoal e na previdência. Se isso não for encarado, o problema não será resolvido. Então eu te respondo assim: você tem um Estado perdulário, gastador, irresponsável, gasto que não tem, isso não tem jeito, não tem como resolver. Então é preciso encontrar um caminho. Esse limite de gastar apenas o limite da inflação, o que vai ser preciso? As pessoas que terem criatividade e cortar onde for necessário cortar. Não precisa cortar de saúde e educação, como falam. É porque as pessoas estão falando assim, vai congelar o gasto. Não vai congelar o gasto. O gasto vai ser aquele gasto previsto. Ele só vai poder crescer no limite da inflação do ano anterior. Ou seja, se a inflação esse ano for de 7%, o ano que vem ele pode subir 7%. O que eu não concordo é pode gastar 200% a mais, como estava acontecendo. O que eu não concordo é o discurso de que isso vai prejudicar os investimentos em saúde e educação. Prejudica se o gestor quiser. Porque primeiro você tem um limite constitucional. É mentira, já tem aquele limite que tem que Mas passar. mesmo naquele limite, e ele tem que ser cumprido, você pode cancelar gastos supérfluos e colocar nessas áreas. E tem muitos gastos supérfluos. Bastante. Inclusive com água e cafezinho. E com tantas coisas. Presidente, algo que nós não tenhamos tocado, eu sei que o senhor está louco para sair e pegar um avião, mas o senhor tem mais alguns segundos? Não, eu estou tranquilo. Assim, realmente eu tenho um compromisso com a viagem, mas na minha ideia, acho que nós tratamos de tudo. Eu quero agradecer o espaço. Para nós, o tribunal é importante, a gente está sempre na mídia conversando sobre nossa atuação. Nós temos um problema sério de não ter o reconhecimento da sociedade como tem o Ministério Público. Mas o Tribunal de Contas é uma instituição republicana, na minha opinião, a mais importante da República Brasileira no aspecto da cidadania. Não tem outro instituição que tenha um armazém de informações como nós, disponível nos sites, qualquer prefeitura, Tesouro, Alto Floresta, Cuiabá, está lá, a pessoa vai lá, usa as ferramentas, compra. O problema é que as pessoas têm preguiça de pesquisar. Pois é, mas é preciso estimular isso. Presidente, obrigadíssimo pela sua presença aqui. O senhor vai ser governador? Não sei, isso é um assunto de destino. Um dia. Pretensão é essa? Enquanto eu estiver no tribunal, é impossível. O senhor já disse que sai do tribunal no final do ano que vem e vai tentar voltar à carreira política. A sua pretensão é Paiaguás, não sei, Senado, porque eu só posso debater. Assembleia. Não sei, porque eu só posso debater detalhes sobre isso quando eu sair. Enquanto eu não sair, eu me proíbo, porque eu estaria cometendo uma ilegalidade. Tá certo, obrigado mais uma vez. Boa viagem. Tchau. Obrigado.